o homem, quando ele morre, né, o espírito, que é o fôlego de vida dado por Deus, volta para Deus. Mas o fôlego de vida não é a sua consciência. Não se trata das suas emoções. O fôlego de vida não é você. É sim o Espírito de Deus, que Deus deu, que te faz viver. É sim a tua parte espiritual, que, por exemplo, te conecta ao Espírito Santo, mas não é você. Você, como disse o pastor Misael, é uma junção aí. Você é uma junção do espírito com o corpo. Agora, como explicar então esta suposta promessa de Jesus ao ladrão na cruz? Em verdade, te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Bom, se realmente Jesus prometeu aquilo e Jesus não mente, então a nossa interpretação está equivocada. O ladrão foi para o paraíso no mesmo dia, junto com o Senhor Jesus. E o que nós estamos falando aqui não passa de bobeira, ou pior, heresia. Mas será que foi isso que Jesus disse, queridos? Para nós entendermos, nós precisamos pegar o que exatamente está escrito no texto original. Você sabe que o Evangelho de Lucas foi um evangelho escrito em grego koiné. E nesse versículo especificamente, Lucas 23, 43, o texto diz exatamente o seguinte: em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Este que não existe. Esta conjunção que foi foi um adicionamento feito pelo tradutor para dar o sentido ao texto original. Porque no texto original, nós não sabemos se o advérbio de tempo hoje, ele se remete à parte anterior da frase, em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso, uma promessa futura. Ou se ele se remete à posterior da frase, ou seja, ao verbo estar. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, depende onde você vai ligar o advérbio hoje. Na verdade, tudo isso você resolveria com uma simples vírgula. E a maioria das nossas traduções bíblicas para o português vertem esta frase ligando o hoje ao verbo estar, colocando a vírgula na verdade antes do hoje. Em verdade, te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Mas eu quero dizer para você que esta interpretação não é natural. Primeiro, nós precisamos esclarecer que no texto original, no grego dos tempos do médico evangelista Lucas, havia pouca ou quase nenhuma pontuação. Ou seja, não havia pontos, não havia vírgulas separando palavras e frases. Então, esta pontuação que nós temos nos dias atuais, mesmo nos textos gregos que nós temos nos dias de hoje, esta pontuação ela foi tardia. Para você ter uma ideia, esta vírgula só foi colocada no 9º século depois de Cristo, 800 anos depois de Jesus. Foi apenas no 9º século que colocaram esta vírgula. E quando colocaram esta vírgula, ela
já foi colocada num lugar que representava ou que ela expressava a interpretação daquele texto, o que ele significava. Não foi por razões gramaticais que se colocou a vírgula antes do hoje, e sim porque já no 9º século prevalecia na igreja uma interpretação que é a mesma que nós temos hoje, de que a recompensa final dos fiéis, a recompensa final dos salvos, ela vinha com a morte. Mas este pensamento não era o pensamento que prevalecia nos tempos dos apóstolos. Não era o pensamento que é um pensamento original das Escrituras. As Escrituras não falam em momento algum que a recompensa ela vem com a morte. Tanto é que o tema do nosso programa vai tratar hoje também sobre qual é então este tempo da recompensa dos salvos. Mas uma coisa nós podemos falar, não é com a morte. Alguém pode argumentar o seguinte: tudo bem, pastor, mas se eu colocar o advérbio hoje com a parte anterior da frase, eu torno esse hoje como um advérbio totalmente descartável, totalmente supérfluo, uma vez que é natural ou é óbvio que o que eu estou dizendo agora. Então muita gente vai falar assim, o hoje só faz sentido se você colocar ele com a promessa, hoje estarás comigo no paraíso. Se eu colocar ele com a primeira parte, em verdade te digo hoje, eu torno inútil hoje, porque é claro que eu vou dizer hoje. Muitas pessoas não entendem que, na verdade, o hoje não é supérfluo. O hoje, na primeira parte da frase, não é desnecessário, muito pelo contrário. O Senhor Jesus, ele era um judeu e, como tal, ele tinha todo um modo de falar judaico, um modo que muitos de nós desconhecem na atualidade. E nós percebemos, quando estudamos as Escrituras, tanto na versão grega do chamado Antigo Testamento, quanto nas cartas e textos do chamado Novo Testamento, ou seja, tanto dos textos de Gênesis a Malaquias, quanto de Mateus até Apocalipse, que há uma série de expressões que eram típicas, ou eram expressões que eram próprias da língua hebraica, da língua semítica. Eram expressões semíticas ou, como alguns outros estudiosos preferem, hebraísmos da língua. Como assim? O que é isso? É uma forma de você falar, é um jeito de você falar para expressar uma ideia. Repare que, se nós formos analisar segundo a nossa lógica no português, não faz nem sentido o que a expressão diz, em verdade, em verdade. Por que você vai repetir 2 vezes em verdade? Não precisa. Só você falar o seguinte, em verdade eu te digo. Pronto. Mas veja que ninguém contesta que Jesus falou em verdade, em verdade. Por quê? Porque essa expressão, esse semitismo usado pelo Senhor Jesus, era exatamente isso. Em verdade, te digo hoje. E por que falar em verdade, e por que você enfatizar te digo hoje? Porque era uma forma de você fazer uma declaração de que o que viria a seguir, ou em alguns casos, antes,
era uma declaração de muita importância, era uma declaração de autoridade e era uma declaração solene. Então, quando Jesus fala desta maneira, ele está fazendo uma declaração solene, uma declaração de suma importância, uma declaração de autoridade. Ele está dando garantia para o homem que o está ouvindo de que o que ele está falando é verdade. Isto não é apenas algo que Jesus inventou, uma forma de falar típica do Senhor Jesus. Muito pelo contrário, era uma forma típica do judeu, não só do primeiro século, mas do judeu que tinha uma língua semítica falar. Por quê? Porque você encontra a mesma construção em várias e várias passagens entre Gênesis, Malaquias e depois entre Mateus e Apocalipse. Olha só no livro do Deuteronômio há mais de 40 exemplos de expressões como eu vos ensino hoje. Repare, olha o uso do hoje. Eu vos ensino hoje. Ué, mas não é desnecessário usar o hoje? Mas a expressão era assim mesmo. Eu vos ensino hoje, dando solenidade a essa frase. Ponho diante de vós hoje. Ordeno hoje. Testifico contra vós hoje. Estou citando aqui passagens como Deuteronômio 4:26, Deuteronômio 6:6, Deuteronômio 7:11, Deuteronômio 8:19, 11:26 ou 11:32, 30:18 e 19, 32:46 e até trechos do Novo Testamento como Atos 20:26 e Atos 26:2. Todas elas vão ter essa expressão. Eu vos falo hoje. Então, esse semitismo era uma forma típica de se falar naquela língua. Então, era muito comum que se enfatizasse, era uma forma de declarar a solenidade da promessa que viria em seguir. Estará comigo no paraíso. Então, a promessa é que no futuro, aquele homem, aquele ladrão, estaria com Jesus no paraíso. Não seria para aquele momento. No futuro, ele estaria com Jesus no paraíso. Como que eu posso dizer que o que Jesus falou estaria no mesmo modelo do que acontecia ou do que era falado nessas 40 citações, algumas eu citei aqui, de Deuteronômio? Foi feito um estudo pelo professor Rodrigo Silva, arqueólogo Rodrigo Silva, na sua tese doutoral, na qual ele analisou o emprego do advérbio de tempo semeron. Semeron é hoje, em grego. E ele, então, analisando os textos da Septuaginta, ao mesmo tempo também que as cartas, né, dos evangelhos até Apocalipse, ele analisou todas as ocorrências de Semeron. E ele pôde identificar que em casos como este, onde há uma ambiguidade, ou seja, tanto ele pode pender para um lado como para outro, na maioria absoluta dos casos, Semeron, ele pendia não para a promessa feita, mas para a declaração solene. Em verdade vos digo hoje. Então ele se ligava ao verbo dizer e não ao verbo estar. Na maioria absoluta dos casos, Semeron vai se ligar ao verbo da expressão solene. Então isso é uma prova de que o que foi dito por Jesus não é algo diferente. E outra prova também, queridos, que é importante nós trazermos aqui, é que entre os chamados pais da igreja,
havia sim traduções e entendimento das escrituras, dos textos sagrados, que confirmavam que esta era a interpretação correta. Em verdade, te digo hoje. Eu posso citar aqui, por exemplo, a versão do siríaco curetoniano, que é uma das mais antigas traduções do chamado Novo Testamento, né, um texto que remonta ao 2º século e que traz desta forma: em verdade, te digo hoje. Eu posso citar também escritores da igreja, tais como Efraim, no 4º século. Posso citar aqui Cassiano e Esíquios, lá no 5º século, que também tinham este mesmo entendimento. Posso até citar obras apócrifas, essas que a gente costuma criticar tanto, mas obras apócrifas como Atos de Pilatos, provavelmente do 4º século, ou então a descida de Cristo ao inferno, também desse mesmo período, que vão também ter o mesmo entendimento. Em verdade, te digo hoje, estarás comigo no paraíso. Então, se tem um lugar que nós devemos colocar essa conjunção que para dar sentido no texto, é depois do hoje. Em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então aí nós podemos aí perceber, né, como a tradução alternativa, né, é a mais correta e a mais entendível.